Boa noite. Eu e a Isa vamos apresentar uma breve discussão sobre a obra Distância entre Nós. O primeiro passo, eu vou falar sobre a autora, né? Ela nasceu em 1961, na Índia, em Mumbai. Ela vem de tradições de família persa, e isso é presente na obra. Ela muda para os Estados Unidos com 21 anos e tem formação europeia. Isso pode ser uma característica pós-colonial, conforme o Bonite fala nas suas obras. Ela recebeu bacharel em ciências na Universidade de Mumbai. Atualmente, ela dá aulas de literatura e escrita criativa na Universidade de Casey e colabora com jornais de Washington e Boston. Então, ela escreve para esses jornais atualmente. Antes de falar das personagens, eu acho que um ponto importante para falar sobre a narração da obra é que a narração tem flashbacks, então a gente se contextualiza no passado e no presente. A gente fala sobre a história da Bima, a opressão que ela sofre no passado, como ela está no presente, como foi a relação dela com o marido, enfim. Então, falando sobre a personagem Bima já, né, aproveitando, ela é uma senhora que tem uma vida muito sofrida, a vida dela é através de muitos sacrifícios, ela sofre com o abandono do marido, ela presencia a morte da filha, é uma senhora que não foi alfabetizada, vive em extrema miséria com a Maia. A Maia, ela é uma esperança para a Bima de uma ascensão social, porque a Maia é a primeira pessoa da família que faz o ensino superior. Então, isso acaba sendo um orgulho para a avó, né? Apesar da Cera pagar a graduação da Maia, é um orgulho para a avó que a Maia esteja no ensino superior. Um outro ponto para ressaltar sobre a narração, que a gente vê muito na Bima, na Maia, nas personagens, é a narração onisciente. Então, o sentimento do personagem é muito trazido, as dores, tudo é muito trazido para a obra. A Bima, falando dessa narração, ela não reage bem sobre a noticiamento da gravidez da Maia. Ela acaba ficando muito, ela repudia muito isso. É um trecho da obra que eu trouxe para ter uma noção, e comparado com o que uma outra avó faria, a Maia, um rápido empurrão num poço, uma lata de querosene e um fósforo, a venda para um bordel, isso até seria bastante humano. Desse modo, Maia sobreviveria, continuaria indo à universidade e poderia escolher uma vida diferente à da que a Bima sempre viveu. Isso deveria ser como tinha sido, até que uma vaca estúpida de coração mole. Então ela não reage bem, ela vê a alternativa para Maia é a realização de um aborto. Sobre a personagem Cera, né? A Cera é a patroa da Bima, como eu havia falado. Ela possui uma vida luxuosa, porém, ela sofreu, né? Ela viveu humilhações no casamento pela sogra, violência doméstica. Ela é mantida trancada e dentro da casa dela, e ela é obrigada a aguentar todo esse sofrimento, todas as alfinetadas da sogra. Porém, apesar da Bima e a Cera ter um laço afetivo muito grande, eu vejo que a Bima, por presenciar toda essa violência, ver tudo que a Cera está passando, ela não toma nenhuma medida, não faz nenhuma ação. Talvez por ser empregada da casa. Porém, quando ela não toma essa ação, eu percebo que ela está conivente ao que acontece com a Cera, por não tomar nenhuma atitude. A Cera, ela tem uma filha chamada Dinaz, que ela também engravida, porém, a gravidez da Dinaz, ela é muito esperada com alegria, ela é uma gravidez que eles anseiam muito, eles sonham com essa gravidez. Então, a Maia, a outra personagem, ela repudia a família da Cera, por diversos quesitos. Primeiro, que eu acho que é o mais óbvio que a gente descobre fazendo a leitura,
é que o pai é o mesmo, né? O pai da gravidez da Maia e o pai da gravidez da Ginás é o mesmo pai. E é uma recepção totalmente diferente. E outra coisa que ela é estudante de contabilidade, uma estudante universitária, ela sofre com essa gravidez, ela cria esse repulso e está vivendo um momento repleto de traumas e nenhum personagem eu vejo que ele questiona como a Maia está se sentindo. Ele questiona mais o que ela deveria fazer, como que ela é uma vergonha, certo? E agora eu vou passar minha fala para a Isabelle. Bom, eu vou falar sobre os símbolos e metáforas que a obra Distância Entre Nós possui. Em primeiro lugar, a gente tem a protagonista Bima representando 3 tipos de opressão social. Ela sofre opressão de gênero. Por ser mulher, ninguém leva a fala dela a sério. Então, a gente tem uma situação no final da obra que demonstra isso. O Viraf, ele usa uma informação falsa contra ela, por saber que, como homem na sociedade, a fala dele vai ser levada a sério, e a da Bima não, né? Ela sofre opressão de raça, né? Por ser da casta dos intocáveis, essa questão de castas na Índia é algo muito importante, né? Apesar da Constituição já ter proibido o sistema de castas de funcionar, por lei, resquícios disso continuam muito presentes na obra, continuam muito presentes na sociedade da Índia. Então, a gente percebe que o tratamento que ela recebe por ser da casta dos intocáveis é um tratamento ruim, né? Isso pode ser evidenciado na obra pelo tratamento que a própria Cera tem com ela. Então, a Cera diz que trata ela como alguém da família, mas ela não pode sentar na mesa para fazer as refeições com a família. Ela não pode dividir os utensílios domésticos que ela usa para comer com a família, né? Ela tem que se acocorar no chão e utilizar os próprios utensílios dela. Então, de uma forma sutil e velada, ela já sofre uma opressão da própria Cera, patroa dela. E ela sofre também uma opressão de classe. Por ser pobre, ela nunca teve a oportunidade de estudar, então ela é analfabeta. Por ser analfabeta, ela é enganada. Então, assim, tem uma parte do livro em que um dito funcionário da empresa do Gopal, o ex-marido falecido da Bima, chega para ela com os documentos, né? O Gopal tinha sofrido um acidente, e ele fala assim para a Bima: senhora, assina esse documento aqui, que a senhora vai garantir que o seu marido tenha um tratamento adequado no hospital. E ela não consegue ler o que está escrito no documento, muito menos assinar com o próprio nome dela. Então, o funcionário oferece para ela uma almofadinha com carimbo para que ela possa assinar o documento com o polegar dela, né? Carimbando a digital dela. E aí fica claro quanto que, por enganar ela, ela sofreu uma opressão social desse funcionário da empresa do Gopal que era instruído, em detrimento dela que não era instruída. A gente tem também o laço entre a Bima e a Serabai representando a união feminina. Pelo menos até o desfecho da obra, a gente percebe esse laço. Por quê? Porque elas sofrem a mesma opressão de gênero. Pode voltar para mim, Gabi, por favor? Obrigada. Elas sofrem essa mesma opressão de gênero, tanto que quando a Serabai sofre violência doméstica pelo marido dela, a Bima só observa, né? Como a Gabi disse, por não fazer nada, por ser omissa em relação a essa situação, infelizmente ela não pode defender a amiga dela,
porque ela tem consciência da classe, do gênero e da raça dela como, como fatores que tornam ela uma pessoa excluída da sociedade. Ela sabe que a voz dela não vai ser ouvida caso ela tente intervir nessa situação. Então, ela consegue estar do lado da Serabai, dando um apoio emocional para ela. É a única forma que ela consegue estar do lado da Serabai. Assim como a Serabai consegue estar do lado da Bima, pagando a universidade da neta dela, sendo sempre assim muito generosa. Enfim, a caneta, por último, ela é um símbolo do analfabetismo como obstáculo social. Que caneta é essa? É a caneta que o funcionário lá da empresa do Gopal oferece para a Bima no momento que ela tem que assinar o documento, né? Ele supõe que ela vai saber pelo menos assinar o nome dela no documento, mas ela não consegue. Então, pode passar o slide, por favor. Por que a Distância Entre Nós é considerada uma obra da pós-colonialidade? Em primeiro lugar, a gente tem a dupla colonização feminina. Então, além da Cera, da Bima, da Dinás, da Maia viverem em um país que foi colonizado pela Inglaterra, né, a Índia, elas sofrem outro tipo de colonização no sentido da opressão de gênero, né? Então, elas sofrem um tipo de opressão por todos os homens com quem elas convivem. E a gente tem também a prevalência de determinadas castas e classes sociais como comportamento colonizador. Então, você percebe que a Bima, por ser de uma casta inferior, que é os intocáveis, recebe um tratamento diferente que a Serabai recebe por ser Parsi. E deixa eu ver se eu tenho algo mais a acrescentar. Outra coisa interessante, né, que a gente poderia acrescentar é o tratamento que a Bima dá para a Maia quando descobre que ela está grávida. Então, ela não para considerar os sentimentos da Maia em relação a essa situação. Ela só julga a Maia, só xinga, né? Você percebe que é uma relação muito conflituosa. Por quê? Porque a Bima, como ela sofreu todos esses tipos de opressão a vida inteira dela, ela só reproduz o que ela vivenciou. Né? Então, da mesma forma que um pai que presenciou violência doméstica na casa dele, aliás, um filho, né, que vivenciou violência doméstica na casa dele, vai reproduzir essa violência no futuro, porque é a forma como ele aprendeu a lidar com essa situação, a Bima vai reproduzir toda a opressão social que ela vivenciou dentro da casa dela com a própria neta dela, que é o único tipo de autoridade que ela tem sobre a neta dela. Então, essa é a análise que a gente fez sobre a distância entre nós. Sim. Acredito que seja isso.